noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma oportunidade para estudarmos juntos a palavra do Senhor, mais um sábado, né? Dia do Senhor, por que eu digo dia do Senhor? Claro, como nós somos da igreja evangélica wesleyana, que o dia do Senhor é o domingo, mas no sentido de que nós estamos estudando a palavra do Senhor na escola bíblica dominical aos sábados, enquanto nós não retornamos às atividades na igreja com toda a sua normalidade, com todas as suas atividades, nós ainda continuamos ministrando, compartilhando o estudo da palavra do Senhor na escola bíblica dominical através desses vídeos, né, dessas lives, que o Senhor possa nos abençoar nesta noite. E nós vamos dar continuidade à lição de número 9. Na semana passada nós fizemos uma primeira parte e hoje nós queremos, com a graça do Senhor, concluir esta lição. Então, antes de nós entrarmos na lição, antes de nós fazermos uma pequena recapitulação da aula passada, eu queria convidar você a fim de que nós pudéssemos orar e pedir a direção do Senhor e o Espírito Santo possa nos orientar, possa nesta noite trazer-nos o entendimento, a compreensão da sua palavra, assim, a fim de que nós sejamos abençoados pelo Senhor nesta noite. Baixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Abençoa nesta noite, enquanto nós estamos estudando a palavra do Senhor, dando continuidade à lição da semana passada, que nós possamos concluir nesta noite e sejamos abençoados e edificados. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, abençoe a igreja do Senhor que está participando desta lição nesta noite. É a minha oração, é a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, a nona lição está falando da inteira santificação. Na semana passada, nós conseguimos avançar um pouco, como eu vos falei. Esta lição ela é um pouco extensa, então a fim de que conseguíssemos alcançar, né, toda a lição, se fez necessário dividir a lição em duas partes. O tema, né, da nossa lição já vos falei, da inteira santificação. E nós estamos estudando o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, começando com o versículo 4 até o versículo 24. O nosso versículo chave, né, o versículo que costumamos memorizar em cada lição é 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos repetir? Eu espero que você durante a semana conseguiu ler, repetir e já memorizou esse versículo, né? Então eu quero juntamente com você lermos junto esse versículo 23 do capítulo 5. Leiamos: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Muito bem, eu quero recapitular um pouco da lição da semana passada. Quando nós estávamos na parte da introdução, né, nós vimos que nós precisamos entender, né, refletir um pouco sobre essa questão da inteira santificação. E nessa reflexão, algo que é extremamente importante, né, e eu fiz uma pergunta no início, né, para os senhores, e a pergunta era
se você já alcançou verdadeiramente a salvação, se você crê que você já é uma pessoa salva, você tem esta convicção. Por que que é importante ter a convicção, ter a certeza da salvação? Ora, para que haja inteira santificação, nós primeiramente temos que ser salvos. Nós já falamos com os irmãos a respeito disso, compartilhamos um pouco da palavra, de que se faz necessário nascer de novo, passar pela experiência do novo nascimento, para que mais à frente, né, nós possamos passar por essa experiência da inteira santificação. Então, quando nós estávamos estudando esse processo, nós aprendemos que é Deus que, através da sua graça, que nos santifica. Nós já falamos a respeito disso. E nós começamos a estudar alguns aspectos, né, da inteira santificação. Eu vos falei que nós íamos estudar 3 aspectos da inteira santificação. Então nós passamos pelo primeiro aspecto, né? Que o primeiro aspecto é ser identificado como filho da luz, esse é o primeiro aspecto. Quando estávamos estudando nesse primeiro aspecto, nós vimos alguns pontos importantes relacionados com isso. Vimos que se você, para ser identificado como filho da luz, você tem que ter tomado a decisão, ou seja, já crido em Jesus como Senhor e Salvador, já se tornado uma nova criatura, já tenha nascido de novo, a fim de que você possa ser identificado como filhos da luz e filho de Deus. O outro aspecto, irmãos, ou melhor dizendo, outro ponto dentro desse aspecto, é que você tenha a certeza da salvação. Ser nascido de novo, ter a certeza da salvação. O terceiro ponto era ser filhos da luz e filho do dia. Ora, se você ainda não nasceu de novo, não é uma pessoa que se converteu ao Senhor, você não tem a certeza da salvação, logo você não é o filho da luz, você não caminha, não anda na presença do Senhor como filho da luz. Outro ponto é estar atento e preparados, né? Como a palavra nos diz na primeira parte que nós lemos, né? Até o versículo 11, que diz: não durmamos, vigiemos, sejamos sóbrios. Então nós temos que estar atentos e preparados. Um crente, um servo do Senhor que não está atento, que não está preparado, que não está ligado, antenado às coisas que estão acontecendo, você pode a qualquer momento cair numa armadilha e abandonar a fé e desistir da fé em Cristo Jesus. O outro ponto que nós vimos é a questão de ajudarmos uns aos outros, né? A palavra nos fala que na santidade nos leva a cuidar também daqueles que estão fracos e necessitam da nossa ajuda, do nosso apoio. Então, durante essa primeira parte, durante esse processo, né, dos aspectos da inteira santificação, nós vimos que ser identificados como filho da luz. E aí quando nós chegamos no segundo aspecto, né, o segundo aspecto nos fala que é a prática dos princípios cristãos. Este é o segundo aspecto da inteira santificação. É a prática dos princípios cristãos. E aí dentro desse ponto, nós começamos a ver 3 pontos extremamente importantes. Os princípios, falando sobre princípios, né, sociais, princípios pessoais e princípios espirituais. Então nós começamos falando desse segundo aspecto, né, da inteira santificação, que é a prática dos princípios cristãos, nós conseguimos concluir, né, os princípios sociais e começamos os princípios pessoais. Então, nesse momento, nós vamos retomar a nossa lição a partir dos princípios cristãos sociais. E aqui nós precisamos voltar à leitura do texto da palavra. Pegue a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 12.
Na semana passada nós lemos do 12 ao 14. Hoje eu quero ler com os irmãos um pouco mais, a fim de que vocês possam primeiro recordar da aula passada e depois você consiga se situar, né? A partir desse ponto que nós paramos na semana passada. Vamos ler a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e agora o versículo 12. A palavra nos diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam. Verso 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma do mal. Amém, meus irmãos. Nós vamos, nesse momento, né, que nós estamos entrando no segundo aspecto da inteira santificação, nós vamos estar estudando aqui vários desses versículos que acabamos de ler na palavra do Senhor. O primeiro, recapitulando um pouquinho ainda, é o versículo 12, né? Onde o texto nos fala de respeitar os líderes, né? Acatar. E este acatar aqui, a Bíblia nos diz respeitar, e acatar significa observar com cuidado, né? Demonstrar consideração, honra, respeito por aqueles que nos lideram, por aqueles que estão sobre nós, na igreja local, né? Como eu vos falei, tem os pastores, tem a junta administrativa, tem os presidentes das sociedades, tem alguém que foi colocado, né? Não por indicação, mas através da assembleia. Esta pessoa foi eleita, esta pessoa foi colocada naquela posição através da própria igreja, através de uma assembleia que elege a sua liderança, os seus oficiais, e estes assumem responsabilidade antes pelo período de 1 ano. Agora, como houve uma mudança, né, a assembleia aprovou mudança e ainda no seu regimento interno. Agora, por 2 anos, as pessoas são eleitas para os cargos na igreja local, são eleitas para os cargos, né, a nível de regional, a nível nacional, e aí, de acordo com a hierarquia da igreja, né, a liderança ibero-américa, a igreja mundial, de acordo com a posição, também tem mudanças, né? Às vezes é 2 anos, é 4 anos, onde esses oficiais são eleitos para servir o Senhor e servir a igreja, nessas posições para a qual essas pessoas foram escolhidas através do voto e foram colocadas nesta posição. Muito bem, observe, meus irmãos, que olhe na vossa Bíblia, no versículo 13 da palavra, né? A última parte do versículo, o apóstolo Paulo diz: vivei em paz uns com os outros. E nós estamos aqui nesse ponto tratando, né, sobre o aspecto da inteira santificação, é a prática dos princípios cristãos, e dentro disso nós estamos falando sobre
a parte sobre o princípio, né, social. E aí, dentro desse princípio, né, a primeira parte que nós já falamos, fala de nós acatarmos, de nós obedecermos, de nós submetermos à liderança. A outra questão está relacionada, meus irmãos, a viver em paz, a ter ou estabelecer, ou criar, ou lutar para que haja na igreja, né, na igreja local, na igreja regional, haja uma cultura de paz. A palavra paz aqui, ela vem do hebraico, significa shalom, significa ausência de guerra, significa ausência de guerra, inimizades e brigas. Também inclui tranquilidade, segurança, saúde e bem-estar. Significa dizer, meus irmãos, que eu e você precisamos, devemos cultivar na igreja uma relação de paz. A igreja não é ambiente de conflito, a igreja não é ambiente de lutas, de peleja. A igreja não é ambiente onde os irmãos estão se gladiando, onde os irmãos estão se enfrentando, onde os irmãos estão como numa arena, no ringue, né, procurando atacar ou se defender. Não, nós devemos, como cristão, viver em paz. A Bíblia diz, né, no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados pacificadores, porque dos tais é o reino de Deus. Aquele que luta para que haja pacificação, para que haja paz na igreja, no corpo de Cristo Jesus. Devemos nos afastar de qualquer tipo de conflito, de contenda. Devemos andar em paz uns com os outros. Como eu falei há pouco, nós vamos examinar alguns desses versículos, e cada vez eu vou pedir que você olhe para a sua Bíblia. Por exemplo, o versículo 14 diz: exortamo-vos. E aqui, meus irmãos, a palavra nos leva a exortar e a demonstrar. Primeira parte do versículo da palavra do Senhor. O que significa a demonstrar? O que é uma demonstração? A demonstrar, meus irmãos, é mesmo que advertir, né? Advertir alguém de maneira branda, aconselhar, chamar essa pessoa para uma conversa, né? E orientar esta pessoa, trazer esta pessoa talvez a compreensão, o entendimento de uma situação, de um fato, de algo que está passando ali na igreja e que por alguma razão esta pessoa não está compreendendo. E é importante, meus irmãos, que numa situação dessa você não deve condenar o seu irmão, condenar esta pessoa ou crucificar esta pessoa. Precisamos aconselhar, corrigir de maneira branda, com todo amor. A Bíblia diz que nós devemos ajudar uns aos outros. E a demonstração, né? E aqui o apóstolo fala: exortamo-vos e ademoestamo-vos, a fim de que eu e você possamos ajudar aqueles que talvez ainda são novos na fé, são novos convertidos, aquela pessoa que talvez não amadureceu ainda espiritualmente, aquela pessoa que precisa de uma palavra, não uma palavra dura, não uma palavra que vai ferir, uma palavra que vai machucar, uma palavra que vai talvez desanimar esta pessoa, colocar esta pessoa para fora da igreja. Pelo contrário, você vai demonstrar, você vai abraçar, você vai dar uma palavra a esta pessoa que vai ajudar esta pessoa a seguir em frente. Meu irmão, não está dizendo que você vai passar a mão por cima do erro, da falha, de um comportamento inadequado dessa pessoa. Está dizendo que você vai acolher esta pessoa, que você vai abraçar esta pessoa. Outra coisa do texto, meus irmãos, a Bíblia fala de consolar. Viver em paz uns com os outros, exortamo-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos, diz a palavra do Senhor. E consoleis. Consolar. O que significa, meus irmãos, consolar? O que significa trazer consolo, trazer conforto? Significa aliviar
ou tentar aliviar, né, a dor, o sofrimento, a aflição, a angústia que esta pessoa porventura esteja passando. Quantos nesses dias estão precisando do nosso consolo, do conforto, de uma palavra que possamos dar a esta pessoa? Vocês lembram do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 19? Quando Jesus é chamado, Marta e Maria pedem que Jesus venha até Betânia, porque Lázaro, seu irmão, estava enfermo e depois ele morre. No versículo 19 da palavra, né, antes que Jesus chegue, a Bíblia diz que os judeus vieram a Marta e Maria para consolar, para trazer consolo às irmãs que haviam perdido seu irmão, que tanto elas amavam o seu irmão Lázaro. Os irmãos, com essa história, Jesus chegou e Jesus também consolou, Jesus confortou, e Jesus fez mais, né? Depois Jesus restitui Lázaro às suas irmãs, mas trazer consolo, trazer conforto. Mateus capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados, diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, o versículo 14 fala aqui de consoleis os desanimados. Você conhece alguém na igreja, você conhece alguém, talvez na sua família, que está desanimado, que está sofrendo nesse momento, talvez pela perda de um ente querido, talvez pela situação econômica, pela situação nos nossos dias que é muito delicado, que é muito complicado. Estas pessoas estão precisando que nós as consolemos, que nós possamos dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, porque elas estão desanimadas. Meus irmãos, isto é um princípio que a palavra nos apresenta. Que princípio é esse? É dentro do aspecto da inteira santificação. Você é uma pessoa santificada, então você é uma pessoa que tem que viver em paz umas com as outras. Você não pode ser aquela que vai ser o objeto da contenda, do conflito, das guerras, das batalhas que vão ser travadas dentro da igreja. Você também é daquelas pessoas que vai ajudar, se possível, consolar, abraçar aquelas pessoas que estão precisando de consolo e conforto. Ainda mais, versículo 14 da palavra diz: ampareis os fracos. Ampareis os fracos. Significa, meus irmãos, sustentar para impedir que esta pessoa venha a cair. Dar proteção, defender as pessoas ao nosso redor. Estas pessoas, muitas delas precisam ser amparadas. Elas estão como cambaleando na fé. Você está ajudando, né? Amparando, consolando alguém? Ou você entra na igreja e você vê aquele irmão, aquela irmã que está ali, você talvez não está preocupado e nem quer se preocupar, você não está inteirado e nem quer se inteirar, você não está sabendo de nada, nem quer saber de alguma coisa, para que você não tenha que, em outras palavras, ter um peso na consciência ou ficar ali pensando, né, na situação daquela pessoa. A ignorância, o não saber, é melhor do que saber, porque senão o Espírito vai falar com você e você vai ficar incomodado ou incomodada, porque aquele irmão está necessitado, está carente, está precisando que você possa ampará-lo, ampará-la. Você pode colocar o seu ombro, essa pessoa pode se apoiar no seu ombro, você pode ajudar, e talvez se você não pode sozinho, você chama outro irmão, chama outra irmã, e você fica de um lado e ela fica do outro lado, ou os dois irmãos, um do lado do outro, duas irmãs, uma do lado da outra, para poder ajudar aquela que está fraca, que não consegue caminhar, que não consegue mais chegar na casa do Senhor, que não consegue ter ânimo para servir o Senhor, para continuar na vida cristã, na sua fé. Meus queridos irmãos, você já foi inteiramente santificado? Então a palavra diz que tem que viver em paz, tem que consolar, demonstrar uns aos outros, tem que consolar. Isso é parte da vida cristã. Vamos aqui olhar em outro aspecto, o aspecto pessoais, né?
vamos olhar, melhor dizendo, os princípios cristãos pessoais. Nós já vimos os princípios cristãos sociais, agora vamos ver os pessoais, né? E aí nós vamos seguir a leitura da palavra, porque nós estamos examinando esse texto. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimo para com todos, diz a palavra do Senhor. O que é longanimidade, né? Longânimo é o mesmo que ser generoso ou ser generosa, é ser paciente, é ser altruísta. Também, irmãos, é a virtude de suportar com firmeza, né, contrariedades em benefício de outrem. É ser paciente, é aquela pessoa que vai, a palavra diz longânimo, né? Tem paciência, né? Ela vai ser generosa, ela vai amparar, vai ajudar aquela pessoa que está necessitada. Este termo está relacionado com ato de bondade ou generosidade. A santidade, irmão, nos leva a sermos longânimos, a sermos pacientes, a sermos altruístas, a sermos generosos. A santidade nas nossas vidas, né? Diante de situações de lutas, de conflito, de batalha, nós precisamos ser longânimo. E aí a Bíblia sai um pouco mais na frente, olha o que diz mais. Evitar o mal. Olha o versículo 15, diz, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, evite o mal. Meus irmãos, a vingança não pode fazer parte da vida do cristão. Você não pode ser uma pessoa vingativa, né? Nós não vivemos mais no Antigo Testamento, que era olho por olho, né? A Bíblia diz que era dente por dente, queimadura por queimadura. A pessoa matava alguém, ela tinha que ser morta. A pessoa feria o animal, ela tinha que pagar na mesma moeda. A Bíblia diz que nós vivemos dias ou tempos, a igreja está vivendo na graça, né? Na graça do Senhor. Então, meus irmãos, inevitavelmente nós sempre vamos ter uma forte inclinação para a vingança. A vingança, irmãos, não deve fazer parte da vida do cristão. Homens santos praticam sempre o bem. Mulheres santas praticam sempre o bem. Elas não vão procurar uma oportunidade, um meio, né, uma situação para vingar-se. Muito pelo contrário. Se você é uma pessoa que no seu coração, às vezes ele tem essa inclinação, tem esse desejo, ore ao Senhor, peça ao Senhor que tire isso do seu coração, a fim de que você não possa ser uma pessoa que tem desejo, tem vontade de vingar-se, né? De poder devolver na mesma moeda aquele que te ofendeu, aquele que te causou algum mal. Lembra que nós estamos estudando a palavra do Senhor, estamos falando sobre a inteira santificação. Você que é um homem, uma mulher que já foi santificada, isso não deve fazer parte da sua vida, né? Pelo contrário, os princípios cristãos pessoais nos leva a sermos longânimo, nos leva a evitar mal por mal, a regozijar-nos. Olha a continuação do versículo 15 aqui. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Aí o versículo 16 diz, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Alegrar-se, contentar-se, sentir alegria. Há um louvor que diz, tenho alegria dentro do meu coração pela salvação que recebi do meu Senhor. Olha, um crente que não tem alegria, que vive triste, que vive batido, que vive sisudo, que vive com raiva, parece que de todo mundo, mal-humorado, zangado, tem alguma coisa errada na vida dele. Não significa, irmãos, que nós vamos estar mostrando os dentes para todo mundo, e não é isso.
Não significa que temos que estar rindo não é isso. Mas a Bíblia diz, nós devemos nos regozijar sempre. E a alegria faz parte, irmãos, da vida do cristão, assim como devemos nos contentar em toda e qualquer situação. O cristão tem que aprender a ter contentamento. Paulo, em Filipenses 4:12, ele fala sobre isso. Aprendei a estar contente em todas as coisas. Paulo diz, olha, ele soube na escassez, na fartura, ele diz, olha, em todo momento, em qualquer situação, ele soube estar contente, ele soube ser agradecido. Não é só no momento que nós temos abundância, que nós temos fartura, que nós temos o alimento, que nós temos o suficiente. É aprender mesmo nos momentos de mais dificuldade. Talvez um dia você vai ter um frango inteiro para comer você com a sua família. Mas pode ser, meus irmãos, que outro dia você vai ter 2 ovos e você ainda vai ter que dividir e compartilhar com a sua família. Mas aprenda a contentar-se, a estar contente. Depois, no versículo seguinte, versículo 17, Paulo diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Oração é a vida do crente, é a vida do cristão. O crente que não ora, irmãos, é um crente que não tem poder, não tem o poder de Deus na vida dele. É um crente que não tem comunhão com o Senhor. Não pode existir comunhão com Deus se não há conversa, se não há diálogo, se não há comunicação com Deus. Se você não comunica com o Senhor, não tem comunhão com Ele, tem alguma coisa errada na sua vida, irmãos. É extremamente necessário cultivarmos uma vida de oração, uma oração contínua, a fim de que nós possamos andar em santidade. Por isso o apóstolo Paulo diz à igreja, de Tessalônica, Paulo diz, orai sem cessar. Não é um momento aqui, um momento ali, é sem cessar, todos os dias. Meu irmão, você ainda conserva no relógio de oração que na igreja nós estamos, fizemos uma escala, pedimos que os irmãos colocassem o horário do dia que gostariam de orar, 1 hora durante o período de 24 horas, e vários irmãos foram colocando. Meu horário é de 7 às 8, da Marlene é de 9 às 10, e nós seguimos orando nesses horários. Nesses horários de 7 às 8, tenha certeza que o vosso pastor está orando por você, lembrando de cada um de vocês, começando lá do irmão Adalberto, terminando lá com o irmão Calixto. Essa é a minha... eu circulo por esses lugares todos. Eu venho do irmão Adalberto, passo pelo Nobre ali, pelo Alain, pelo o Antônio, pela casa do Gabriel, vou para a casa do Sérgio, do irmão Batalha, eu vou para a casa do irmão Marcelo, eu vou para a Lília, da Lília eu vou para o Emanuel, do Emanuel eu vou para o pastor, do pastor eu vou para a Rose, da Rose eu vou para a Luciana, da Luciana eu vou lá para a irmã Socorro, da irmã Socorro eu vou para a casa da Jade eu vou lá para a casa da Ana eu vou lá para a casa do Cristo eu vou lá para a casa do Erivaldo eu vou para a casa do Raiba, da casa do Raiba eu vou para a casa da França eu vou para a casa da pastora eu vou para a casa da irmã Zélia eu termino lá na casa do irmão Calixto. Este é o meu circuito de oração, orando por você e orando por mim, pela minha casa, pela minha família, orando pela igreja wesleyana, orando pelos pastores que estão enfermos, pelos pastores de modo geral. Orai sem cessar, é isso que a palavra nos diz, orai sem cessar. Deus quer que nós mantenhamos uma vida de oração. Depois, meus irmãos, seguindo aqui, o que diz a palavra no versículo 18? Em tudo dai graças, sermos agradecidos. Em tudo dai graças. Você é uma pessoa agradecida? Isto é, irmãos, um sentimento de reconhecimento por uma boa ação que foi feita. Ou seja, alguém te fez um bem, alguém te fez um favor, alguém te fez um agrado, alguém
por alguma razão providenciou, fez algo para você, você sabe ser agradecido. Sabe, irmãos, tem pessoas que não sabem dizer muito obrigado, não sabem dizer obrigado, irmão, obrigado, criança, de você dizer para o seu filho, dizer para a sua filha, dizer para o seu esposo, dizer para a sua esposa, dizer para o seu familiar. Não sabe ser agradecido. Também, irmãos, em nosso relacionamento com Deus, de saber agradecer o Senhor. Tem um hino muito antigo que diz: sou grato, Senhor, por todas as provações que o Senhor faz crescer em mim. Mas quando vem, né, as provações, eu busco o Senhor, porque eu vejo o agir do Senhor na minha vida, eu vejo o agir do Senhor na vida dos meus entes queridos, na vida dos meus irmãos, na vida da minha família. Por isso eu sou grato ao Senhor, né? A gratidão, irmão, deve ser exercida, praticada constantemente, tanto pelas bênçãos recebidas, também pelas provações, né? Por quê? Porque as provações nos fazem amadurecer, nos fazem crescer. Nós somos lapidados, nós somos como quando o ouro é passado pelo fogo, ele vai ser depurado, ele vai ser purificado. Então as provações nos ajudam a crescer. Não sei se você é uma daquelas pessoas, vocês lembram lá no livro de Mateus, Lucas fala sobre isso, quando aqueles 10 leprosos, Jesus cura eles, né? E os 10, dos 10, 9 vão embora. Só um voltou para agradecer o Senhor. E Jesus pergunta àquele homem: mas não eram 10? Não eram 10? Onde estão os 9? Então, meus irmãos, tem muitos irmãos, tem muitas pessoas que não sabem ser agradecido ao Senhor. Mas nós devemos aprender a sermos agradecidos ao Senhor. Então, os princípios cristãos pessoais: sermos longânimo, evitar o mal por mal, regozijar-nos sempre, orar sem cessar, sermos agradecidos. E agora, finalmente, nós vamos no último princípio, que é espiritual, ou espirituais, os princípios cristãos espirituais. Vamos seguir a leitura que nós estamos fazendo aqui. No versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí o versículo 19 diz: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. O que Paulo está querendo falar com isso, irmãos, para não apagar o Espírito? Não podemos impedir a ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito do Senhor quer fazer uma obra na minha vida, na sua vida. Muitas vezes, irmãos, ela é dolorosa, né? A ação purificadora do Espírito Santo, porém ela é necessária para poder limpar, tirar toda a sujeira das nossas vidas, né? Do nosso coração. É necessário fazer isso. Para não apagar o Espírito, precisamos estar constantemente em consagração, em oração, em adoração, muitas vezes jejuando, buscando a presença do Senhor, buscando a face do Senhor. Temos a responsabilidade de fornecer o combustível, né, para que o Espírito Santo esteja sempre ardendo em nossas vidas. Não apagueis o Espírito. Como você pode apagar o Espírito Santo de Deus na sua vida? Eu quero vos trazer à memória, a Bíblia diz o seguinte: há um pecado que não tem perdão. Sabe qual é o pecado? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas, irmãos, elas tomaram uma decisão, entregaram as suas vidas a Jesus, estão caminhando, mas elas começam a tomar uma direção, escolhem um caminho, uma direção
e elas começam a fazer coisas, a praticar coisas que vai apagando o espírito. Vocês lembram em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que um casal mentiu ao Espírito Santo. E por causa da mentira dele, o que foi que aconteceu? Eles foram mortos. Lembra de Ananias e Safira? Mentiram ao Espírito Santo. Muitos dos nossos atos, das nossas transgressões, dos nossos pecados vão apagando o Espírito Santo do Senhor. Não apagueis o Espírito, é o que diz a palavra do Senhor. Seja obediente, seja temente ao Senhor, se consagre ao Senhor, busque a presença do Senhor, ande na presença do Senhor, obediência. Não em mentira, não em transgressão, não em engano, não aborrecendo ou apagando o Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí diz o versículo seguinte, versículo 20, não desprezeis profecias. Meus irmãos, não podemos desprezar a palavra de Deus. Nesse caso aqui, a profecia não está falando, né, em prever algo futuro, né, em profetizar, em falar algo que ainda vai acontecer no futuro. A profecia aqui está relacionada com a palavra do Senhor, com a pregação da palavra do Senhor, com o ensino da palavra do Senhor. Quando você vai à igreja, você ouve o pastor, você ouve um obreiro, você ouve um irmão pregando a palavra do Senhor, e nós precisamos ouvir a mensagem do Senhor, a mensagem de Cristo Jesus, dar importância e refletir naquilo que o Senhor está falando conosco. Tem algumas pessoas que são muito seletivas, né? Elas, não quero abrir um parênteses aqui, não quero dizer, irmãos, que não tem um pregador, um pastor, um irmão que quando prega, né, quando ensina, esta pessoa às vezes a gente gosta de ouvir esta pessoa pregando, ensinando. Mas Deus, irmãos, pode falar, usar vários irmãos, várias pessoas para falar. Não tem que ser só aquele pastor que tem um título, aquele pastor que talvez tem conhecido nacionalmente, já tem fama, né? Já conseguiu criar uma certa fama em torno do seu nome, em torno da sua pessoa, porque está na televisão, está no rádio, está nas mídias, e aí esta pessoa ela se destaca e você gosta de ouvir só esta pessoa. Não, meus irmãos, Deus pode falar através de uma criança, através de um jovem, através de um ancião, pode falar através de você, através do seu testemunho, através daquela palavra que Deus coloca no seu coração e que o Espírito Santo usa você para poder falar o coração daquele e daquela que está ouvindo a palavra do Senhor. Olha, irmãos, Deus usa até uma jumenta para trazer a sua mensagem, para disciplinar até o profeta, para disciplinar até aquele que se acha, né, detentor da sabedoria, do conhecimento, né, da hermenêutica, da exagese, e que esta pessoa realmente tem esse conhecimento e entende, né, de como trazer um ensino, né, a interpretação correta, a hermenêutica correta daquele ensino, para que as pessoas possam aprender da palavra do Senhor. A Bíblia diz, não despreze a profecia. Valorize, irmãos, as mensagens ministradas em sua igreja, em sua congregação. Deus comunica suas verdades através dos seus pregadores, através dos seus mensageiros, através dos seus pastores, através dos professores da escola bíblica dominical, através do presidente das sociedades, né? Deus fala através dessas pessoas. E também, irmãos, avançando um pouco mais, olhando no versículo 21, nos diz a palavra, julgai todas as coisas, considerando, né, que diversas pessoas fazem uso da palavra, pregam, ensinam, utilizam o púlpito para pregar
precisamos estar atentos e, meus irmãos, julgar estes ensinos. A Bíblia nos manda julgar estes ensinos. Ela diz para que nós possamos refletir, avaliar, ver se aquele ensino é verdadeiro e autêntico. A Bíblia fala dos bereanos. Quando o apóstolo Paulo estava pregando, ele estava lá examinando para ver se aquilo que Paulo estava dizendo era de fato verdadeiro, era de fato autêntico esta palavra. Irmãos, exegese do texto, esta palavra vem do grego que significa levar para fora. Significa dizer que o ensino, o estudo da palavra, esta pessoa estuda e o Espírito Santo fala, prepara esta pessoa a fim de que ela possa trazer a mensagem. E esta mensagem é uma mensagem que tem que vir do Senhor. Eu não posso interpretar a palavra por conveniência ou porque eu quero forçar um texto a fim de que eu quero dar validade, né, aquela ideia, aquele pensamento, aquilo que eu estou querendo inculcar nas pessoas. E nós no seminário existe um termo que se usa no seminário, que é o seguinte: um texto fora de contexto, ele acaba gerando um pretexto. Então você pega um texto, isola aquele texto, você não reflete, não avalia, não vê hermeneuticamente aquele texto, o contexto, melhor dizendo, daquele texto, porque vai gerar um pretexto, porque eu quero que as pessoas acreditem ou sigam aquela linha de pensamento que eu quero transmitir a essas pessoas quando eu estou fora de contexto. Então, meus irmãos, precisamos estar atentos a julgar esses ensinos. É importante isso. Por isso, quando a palavra de Deus nos diz, julgai todas as coisas, ela nos manda julgar. Tenha cuidado com aquilo que você está ouvindo através das mídias, através das lives, de alguns pastores, de alguns desses homens ou mulheres que estão pregando e que estão fazendo, muitas vezes até número de... que eles dizem que são milagres, que o Senhor está curando, está operando. Às vezes são até truques que essas pessoas estão fazendo, a fim de que possa enganar, possa seduzir as pessoas e levar as pessoas a acreditar nessas coisas. Tenhamos muito cuidado, irmãos, examinemos muito bem a palavra. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Por isso a palavra nos manda a julgar todas as coisas. E a Bíblia diz que eu devo o quê? Reter o que é bom. Retende o que é bom. É aquilo que não procede de Deus, irmãos, nós precisamos e devemos rejeitar. Aquilo que é bom e que vem de Deus, precisamos reter, guardar nos nossos corações. Significa que em algum momento podemos estar sujeitos a ouvir ensinamentos errados. Por isso você deve ter muito cuidado aonde você está, a fonte que você está bebendo, a pessoa em que você acha que esta pessoa prega muito bem, ensina muito bem, e você está indo lá alimentar-se espiritualmente desta palavra. Não estou dizendo que você não pode assistir, que você não pode ver alguma dessas mensagens. O que eu estou dizendo é que você deve, como diz a palavra do Senhor, julgar aquilo que está sendo pregado e reter aquilo que é bom, aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. E finalmente, irmãos, no versículo 22 desse ponto diz: abstende-vos de toda forma do mal. Nós estamos aqui vendo os princípios sociais, melhor dizendo, os princípios cristãos espirituais. Então, no princípio cristão espiritual, nós estamos vendo: não apagar o espírito, não desprezar as profecias, julgar todas as coisas, reter aquilo que é bom e fugir do mal, diz a palavra do Senhor. O mal sempre estará ao nosso alcance.
todos os dias precisamos vencer o mal, nos afastarmos das coisas que não nos edificam, né? Que não nos levam a ter uma vida de santidade. Foge dessas coisas, né? Busca aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é agradável, aquilo que é santo. Foge do mal. O apóstolo Paulo, ele fala dessa batalha espiritual, dessa luta. Por isso em Efésios ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Ele diz que havia uma luta dentro dele espiritual, a fim de que ele pudesse vencer essa batalha espiritual que travava dentro dele. Então você tem que fugir, meu irmão, do mal. E ainda mais, fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Às vezes tem situações que pode ser criada e que essas situações dão aparência do mal. Por exemplo, eu não vou visitar uma irmã ou visitar uma casa, chegando lá só tem a irmã, e eu vou entrar na casa dessa irmã ou desse irmão quando o esposo, quando o filho, ninguém está na casa, só a irmã está. Então as pessoas que passam, vejam, olha, lá está o pastor na casa da fulana, o marido vai trabalhar, o marido sai e o pastor vai visitar a irmã. Isto é aparência do mal. Isto é aparência do mal. Ou você está no ambiente, mesmo ambiente familiar, pode estar lá os seus irmãos, os seus familiares, e estas pessoas bebem, e estas pessoas estão lá na mesa, tomando cerveja. E aí, às vezes, a gente vê muito isso, é tirado uma foto, aparece você e aparece as latas de cerveja, os copos de cerveja. E aí as pessoas olhando aquilo é aparência do mal, por mais que você diga o seguinte, mas eu não estava bebendo, eu só estava sentado ali. Mas isto é aparência do mal, então é melhor que você não se sente ali. Você lembra o que é que diz o Salmo 1? Salmo 1, diz o quê? Os que não se assentam, né, na roda dos escarnecedores, que não anda no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então foge da aparência do mal, foge do mal, tenha cuidado. Você rapaz, você moça, né, você às vezes vai estar caminhando com alguém, ou está andando com alguém, está juntando-se com alguém, onde esta pessoa tem uma prática que é uma prática do mal. Há um ditado antigo, né, popular, que diz o seguinte: minha mãe costumava dizer, meu filho, anda com um bom que serás um dele, te acompanha com um ruim que serás pior do que ele. Então eu tenho que fugir da aparência do mal. Mas meus irmãos, vamos avançar um pouco e agora nós vamos olhar os dois últimos versículos aqui do capítulo... Não os dois últimos versículos, mas o versículo 23 e o versículo 24, que diz o quê? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então nós estamos estudando, né, falando sobre a inteira santificação, sobre os aspectos da inteira santificação. Então nós falamos sobre ser identificado como filho da luz. Segundo aspecto é a prática dos princípios cristãos. E agora o terceiro aspecto, irmãos, da inteira santificação é Deus que nos santifica. É Deus que nos santifica. E esses dois versículos, 23 e 24, que acabamos de ler, irmãos, nos mostra esta verdade crucial. Deus é quem nos santifica, diz a palavra do Senhor. Por mais que cada indivíduo se esforce para andar em santidade, sempre o mesmo vai depender da ação de Deus para torná-lo santo. É Deus que santifica você. É Deus que nos santifica, né?
Então, só através do sangue de Jesus Cristo, meus irmãos, derramado ali na cruz do Calvário, é que tornou isto possível, de nós nos tornarmos santos, andarmos em santidade na presença do Senhor. Não podemos nos acomodar. Neste processo de santificação, da inteira santificação, nesse processo de nos tornarmos santos, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos trabalhar, precisamos nos esforçar, precisamos buscar a santidade através das suas ações e entender, meus irmãos, que Deus, no momento que lhe aprouver, no momento que o Senhor quiser, no momento da sua vontade, Ele irá nos santificar. Ele irá santificar você e santificar a mim. A santificação é uma operação essencial, divina, não é feita pelo homem. Eu não vou conseguir me santificar, eu posso me esforçar, eu posso tentar fazer todo o possível. Sabe, algumas pessoas, quando eles se convertem ao Senhor, eles acham que, e aqui eu não estou negando, e não posso negar que tem que haver uma mudança. Mas há certas doutrinas que ensinam que a pessoa tem que andar com camisa de manga de punho sempre de calça. Não pode botar uma bermuda, não pode botar uma camiseta, não pode às vezes ficar sem camisa, porque senão esta pessoa está impura, não está santa. Meus irmãos, as vestes, elas sim são importantes. As vestes, ela é parte do meu testemunho, do seu testemunho. Eu não vou andar de uma maneira inapropriada, inadequada para um cristão, para um filho de Deus. Não vou andar de uma maneira que possa causar escândalo, que possa causar para o meu irmão, de alguma maneira vai se sentir envergonhado e vai se sentir ofendido com o meu comportamento, com a minha forma de ser. A minha esposa, se eu tivesse filha, não poderia usar com uma roupa, um short onde fosse indecente e imoral. É importante, mas não é a roupa que mostra, ou que a roupa que me faz ser santo ou me santificar. A nossa parte, meus irmãos, no processo de santificação é conservar o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Andar diante do Senhor em retidão, com os nossos corações purificados, não em pecado, mas em santidade, buscando agradar o Senhor sempre. É como nós já estudamos em outras lições atrás, o crescimento espiritual. Eu vou crescendo, abandonando, deixando todas as coisas, como diz a palavra, que para trás ficam. Se vivermos uma vida longe do pecado, Deus com certeza agirá em nosso favor para nos santificar. Deus é fiel, irmãos, com sua fidelidade Ele agirá. O desejo do Senhor é que todos nós sejamos santos, que nós nos santifiquemos na presença do Senhor. Meus queridos irmãos, na inteira santificação, salvação completa, são termos reais inteiramente possíveis ao ser humano. O que nós estamos estudando, isso John Wesley nos deixou através dos seus livros, dos seus escritos, falando sobre a inteira santificação. E não é porque Wesley escreveu, falou, acreditava. Por quê? Porque essa é uma doutrina da palavra do Senhor, a doutrina bíblica, a santificação. O Senhor quer que todos os seus filhos sejam santos. O Senhor diz: sejam santos, como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Santificai-vos, é a exortação da palavra do Senhor para todos nós. Durante toda a nossa vida, devemos progredir e prosseguir na busca da santidade. E quanto mais eu me torno santo, mais convicto eu me torno acerca da minha salvação. Aquilo que nós já estudamos com os irmãos, quando eu na inteira santificação, eu tenho uma segurança. Por quê? Porque o Espírito dá testemunho, ele testifica com o meu Espírito que eu fui santificado, que eu agora passei pela experiência da inteira santificação.
O batismo de fogo veio sobre a minha vida. Como nós estudamos, eu não tenho que falar em língua estranha para ser santificado, para ser batizado com o Espírito Santo, porque eu devo buscar o Espírito deve ser o mais desejado, eu devo, como cristão, buscar o Espírito Santo na minha vida, e ele vai me conceder o dom, segundo a sua vontade. Pode ser de língua, pode ser de interpretação, pode ser de cura, pode ser de profecia, pode ser de socorro, pode ser de demonstração. O Senhor vai colocar dentro do meu coração e eu vou caminhar na presença do Senhor. Meus queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe nesta noite, te abençoe, que você possa ter desfrutado da palavra do Senhor que nós estudamos nesta noite, sobre a inteira santificação. Eu te convido a baixar a tua cabeça, a nós fazermos uma oração nesse momento, pela palavra que nós estudamos, que o Espírito Santo possa trazer convicção e você possa estar crescendo e amadurecendo na fé por toda a palavra que você tem estudado e aprendido no Senhor. Aquilo que nós estudamos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 4 até o versículo 24. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, e que quando nós estudamos ela traz libertação, nos liberta da ignorância, nos liberta, ó Deus, das falsas doutrinas, liberta, ó Deus, nos liberta daquilo que muitas vezes o diabo coloca no coração, na mente das pessoas, algo que é errado, que confronta a palavra, que vai contrário à palavra do Senhor. Graças eu te dou porque o Espírito Santo traz esclarecimento, traz entendimento, traz clareza, a fim de que nós possamos aprender e crescermos e sermos edificados na palavra do Senhor. Graças te damos pela tua palavra, Pai. Nos abençoa hoje e sempre. É a nossa oração em o nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus continue abençoando as suas vidas. Eu quero vos falar para os meus irmãos da Igreja Evangélica Wesleyana Betel, que amanhã às 18 horas nós estamos retornando aos cultos presencial. Então você deve chegar à casa do Senhor, você deve ali com a sua família. Lembrando, meus irmãos, que assim, os irmãos nós temos colocado os avisos daqueles que não poderão chegar ainda à casa do Senhor, porque existe restrição, né? Então você que já conhece, já sabe das restrições, daqueles que não podem chegar, ou por causa de alguma doença que você tem, alguma doença crônica, como hipertensão, problema renal, diabetes, e vários outros problemas de doenças que são consideradas crônicas. Então você não deve chegar à igreja para esse culto por conta desse momento, né? Ou as crianças, né? As criancinhas também não devem chegar à casa do Senhor ainda nesse momento. Só aquelas crianças maiores que podem chegar com seus pais. Eu sei que em alguns casos haverá dificuldade, se o esposo vai, a esposa tem que ficar com a criança ou vice-versa. Então os irmãos essa decisão é sua, como vão fazer a respeito disso. Mas às 18 horas nós estaremos ali na casa do Senhor, é o nosso retorno, o nosso regresso, para junto cultuarmos, celebrarmos o nome do Senhor, e eu te convido a estar ali em nome de Jesus, tá certo? Meus queridos irmãos, na semana passada eu fiz um desafio, né? Falando da minha caneca, mostrei para os irmãos a minha caneca e perguntei quantos anos a minha caneca tem. E eu disse, olha, mande no privado ou mande no grupo. E 2 irmãos, foi impressionante, né? 2 irmãos mandaram a resposta certa. Pastor, sua caneca tem 24 anos. E quando eu fui olhar, meus irmãos, eles mandaram no mesmo horário.
se eu não estou enganado, era 8 horas e 48 minutos, ou era 7h48. Eu sei que o tempo foi exato, eu peguei o momento do celular e era exatamente o mesmo horário. Então, os dois irmãos, né, eu vou levar para a igreja aquilo que eu prometi para você. Eu vou dar uma recompensa para você, porque você acertou e você atendeu o desafio. Então, eu quero tomar aqui, né, sempre o chá, como é de praxe. Aqui convidando meus irmãos, eu tenho sempre aqui o meu biscoito, que faz parte, conforme o hábito na igreja. Depois da nossa escola dominical, nós temos um pequeno lanche, e o lanche é um motivo para que nós possamos ali nos confraternizar e termos um momento gostoso, né, de comunhão na presença do Senhor. Nesta noite, todos vocês que estiveram conosco, os irmãos da igreja Betel, irmãos da igreja Wesleyana, eu vi que os nossos irmãos lá da Japilândia têm participado conosco, tem irmãos do Monte Pascoal, têm participado conosco, irmãos lá do Coroado, não sei mais outras igrejas que têm assistido, que têm participado conosco da escola dominical. Deus te abençoe, que a palavra do Senhor possa trazer crescimento, e você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja contigo, com a tua família, que o Senhor nos abençoe. Fique em paz, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Amém, Jesus.